Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Então, vamos lá analisar mais um ano a campanha da fraternidade da CNBB, que vai falar de comida, vai falar de fome, mas tem assuntos muito pertinentes ao catolicismo que não são trazidos em evidência no texto base e nem na campanha da fraternidade. Bom, primeira coisa que precisamos relembrar quando se trata de Quaresma é o ensinamento milenar e tradicional da Santa Igreja referente a esse tempo. Nós sabemos que Quaresma é um tempo de jejum, de penitência, de oração, de conversão, de caridade, de dar esmola. É um tempo de preparação para o ápice que a Igreja celebra no catolicismo, ou seja, a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe um tempo mais importante dentro da Santa Igreja do que o tempo pascal. Pois bem, esses 40 dias, eles deveriam servir para nós como um tempo de preparação, de conversão, realmente um tempo de mortificação espiritual, mortificação física também, para estar bem preparado para a Páscoa. Tá? Isso não muda. Desde sempre a Santa Igreja ensinou isso. Tá, começamos então analisando a campanha da fraternidade pela arte. Quero colocar a arte aqui. Parece mais algo de uma ONG social ou algum trabalho desse tipo, mais de realmente uma campanha da igreja, não parece. Bom, então vamos lá para algumas coisas que são trazidas a nós através deste texto base da campanha da fraternidade. Primeiro, logo na apresentação da campanha, eles vão dizer o seguinte: a campanha da fraternidade é o modo brasileiro de celebrar a Quaresma. Para mim, uma situação um pouco incoerente, se tratando de Igreja Católica. Por quê? Porque o que seria o jeitinho brasileiro, como diz aqui na apresentação do texto base, de celebrar a Quaresma? Diferente do ensinamento sempre da Igreja, dos papas, do santo, do magistério da tradição, tem essa questão, é porque é incompreensível para mim que você celebre de uma forma diferente do que a Igreja sempre ensinou. A verdade mudou? Será? Bom, vamos lá. Olha o que vai dizer, então, no número 3 da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade não é uma campanha sobre a Quaresma e seus exercícios de piedade, já tão bem vividos pelo povo cristão. A saber, oração, jejum, esmola, caridade, via sacra, retiro, confissão e tantos outros. Meus irmãos, a CNBB acaba de falar aqui que os atos quaresmais de piedade, oração, jejum, esmola, caridade já são muito bem praticados no Brasil. Isso não é verdadeiro. Nós estamos... Aliás, é isso que está faltando a se ser vivenciado na Quaresma. Tá? Uma pesquisa recente, que eu até trouxe aqui no canal, tratei aqui, vai nos dizer que apenas 8% da população católica brasileira vai à missa todos os domingos. Como que está vivendo os atos penitenciais da Quaresma, sendo que nem na missa
dominical, que é preceito, as pessoas, os católicos estão indo porque a teologia da libertação deixou de ensinar a verdade para ficar ensinando um monte de coisa material às pessoas. A parte espiritual foi completamente esquecida e deixada de lado. Isso aqui que comprova. Em 1980, 89% dos brasileiros eram católicos. Agora, já estima-se que é perigoso na próxima, nos próximos dados do IBGE que nós somos ou sejamos menos de 50% já no Brasil. E agora vem dizer que já as práticas espirituais já são bem feitas na quaresma? É claro que não são bem feitas. Aliás, está sendo vergonhoso ter que ler isso daqui. É uma vergonha esse texto base da campanha da fraternidade. Aí, continuando, ali no item 3, assim a campanha da fraternidade questiona cada pessoa de boa vontade, grupos eclesiais e instituições civis acerca do seu envolvimento com as transformações espirituais, sociais, político-econômicas e ecológicas. Meu Deus, gente. Meu Deus. Sabe, é uma mistureira, é uma ecoteologia, é aquele negócio que nós já vimos no sínodo da Amazônia, querendo mudar totalmente a hierarquia, querendo mudar totalmente o que a igreja sempre ensinou. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, meus irmãos, porque isso resulta na perdição das almas. Isso é muito sério se tratando de catolicismo. A quaresma é um momento especial de nós voltarmos à essência e não de inventar um monte de coisa. É aquela questão que nós vemos até padres famosos aí, que vamos dizer assim, que gostam de lacrar, falando, ai, quaresma, faça um jejum de boca, fique sem falar da maledicência, sem fofoca, sem isso. Não, quaresma é o tempo de se viver sim as práticas espirituais, materiais e espirituais. E sobre a questão de fofoca, meus irmãos, católico, ele tem que viver com a boca fechada, para o pecado, sempre. Pecado da maledicência, sempre. E não somente na quaresma. Nós não podemos aceitar que a nossa fé seja trocada por qualquer coisa. Bom, enfim, agora eu quero falar no geralzão. Esse texto base, ele fala de Caetano Veloso, ele fala de Ney Matogrosso, ele cita também, irmãos, deixa eu pegar os dados aqui, que são várias folhas, mas ele cita 287 vezes a palavra fome, 76 vezes a palavra social, pobre 68 vezes, política 57 vezes. A palavra Eucaristia, ela é apenas a 7ª mais citada, com 30 vezes. Mas daí logo vem desigualdade, ecológico. Por fim, Maria tem apenas 2 citações. Penitência, 1 citação. Confissão, 1 citação. Missa, 1 citação. Nossa Senhora, nenhuma citação. Mas, pasmem vocês, tem Paulo Freire, tem MST, tudo citado no texto base da campanha da fraternidade. E ainda tem dados muito, vamos dizer assim, estranhos, porque em um certo momento, eu vou colocar aqui, o texto base vai falar que 125 milhões de brasileiros não sabem se terão a próxima refeição. Olha, que nós temos muitos brasileiros que passam dificuldades, nós temos. Mas eu acho que esse dado está um pouco inflado. Está muito inflado.
Se 125 milhões, vamos colocar aí mais de 50% da população brasileira não sabe se vai ter uma outra refeição no próximo dia? Olha que dado inflado. Pois bem, depois de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, o que eu posso dizer é que nós precisamos rezar muito. Rezar muito na quaresma, fazer as obras espirituais que a igreja sempre pediu. Por quê, meus irmãos? Por quê? Esse texto base, essa campanha da fraternidade, literalmente eu posso afirmar que de católico não tem nada. Tem de social, sim, tem de um monte de coisa. Parece uma ONG social e tal, humanitária, do que algo que se trata realmente de salvação das almas. Particularmente, eu fico com o ensinamento sempre da igreja. Salvação das almas, né? Porque a porta continua estreita. Ela não passou por reformas. Nós precisamos ser católicos conscientes da verdade que a Santa Igreja ensina. Então rezemos muito pela Santa Igreja e, na minha modesta opinião, e eu não sou ninguém, essa campanha da fraternidade, com tudo isso, chega a ser vexatório diante do ensinamento tão sólido e sublime da Igreja nesses 2000 anos a respeito da Quaresma. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.